Por que você quer tanto salvar o seu parceiro? Eu sou Cecília Dayana, terapeuta e mentora de relacionamentos. Você vê tanta dor no outro, você sabe tudo aquilo que a pessoa precisa mudar, mas você está tentando ajudar, tentando salvar essa pessoa de si mesma e você não está conseguindo? Pois é isso mesmo. Você não vai conseguir ajudar essa pessoa e você não vai conseguir salvar o seu parceiro. Essa é uma crença que muitas pessoas têm e elas encarnam esse papel de salvador na vida do outro, achando que isso vai fazer com que a pessoa mude, com que a pessoa entenda e que você falando, você apoiando, você estando ali, você vai ajudar a pessoa a mudar de opinião e vai mudar a si mesma. Mas isso, infelizmente, não vai acontecer. E eu sei que você não quer que essa pessoa mude simplesmente porque ela está te fazendo mal, mas porque você percebe que ela está fazendo mal a si mesma. E aí sim, isso vai acabar te afetando e te fazendo mal, assim como um vício faz para todos ao redor daquela pessoa que está viciada. Para que a gente possa então compreender como solucionar essa questão de a gente querer salvar o nosso parceiro ou uma outra pessoa e a gente não conseguir, a gente precisa entender que a gente não consegue salvar ninguém e nem mudar ninguém. E por muito tempo eu vivi isso na minha vida. Porque eu queria salvar as outras pessoas, achando que eu tinha um dom de ajudar as pessoas e acabava ultrapassando limites e atrapalhando o processo do outro de enxergar as suas próprias mazelas e as suas próprias dificuldades e as suas próprias necessidades de mudança. Quanto mais eu tentava ajudar e salvar o outro, mais ele ficava afundado naquele problema. Mais ele se sentia seguro para perpetuar aquela situação na vida dele. E o que acontece quando a gente fica tentando salvar o outro? A gente mesmo acaba se perdendo de si e a gente acaba percebendo que quem precisa ser salvo depois de determinado momento é a gente mesmo. A gente acaba entrando num lugar onde a gente cria tantas expectativas na mudança do outro e tantas expectativas e cobranças com relação a gente mesmo para que a gente possa fazer essa mudança acontecer, que a gente acaba se perdendo da nossa própria essência e a gente não sabe mais quem a gente é. E a gente se sente sobrecarregado e cansado carregando um problema que nem é nosso. E eu lá atrás percebi isso e comecei a entender, alterando a minha forma de pensar de que esse problema não é meu, essa história não é minha, não é isso que eu desejo viver na minha vida. E muitas vezes é necessário você abrir mão de estar ao lado de algumas pessoas que causam mais dor pra gente do que felicidade. Então é preciso você colocar na balança se aquela situação, aquele relacionamento ou aquela pessoa que você está se relacionando, que pode até ser uma relação familiar, não necessariamente de parceiros afetivos, mas será que realmente eu estou no meu papel certo de parceira? Será que eu não estou executando um papel de salvadora? E será mesmo que é esse papel que eu quero vivenciar na minha vida? É essa história que eu construí, que eu desejava para a minha vida? E eu me fiz esses questionamentos e eu comecei a entender que eu precisava sair desse papel, que eu precisava sair desse lugar, para que eu pudesse então viver de fato um relacionamento onde eu me sentisse cuidada, onde eu me sentisse amada, onde eu me sentisse segura. E tudo isso é uma construção. E a primeira coisa que eu deveria fazer era sair desse papel de salvadora. Mas você pode me dizer, mas se eu não ajudar essa pessoa, se eu não ajudar ela a se salvar, ela vai se afundar ainda mais, ela vai chegar no fundo do poço sem mim. O primeiro ponto a observar é que você pode estar se sentindo superior a essa pessoa, que essa pessoa precisa de ajuda, que ela é menor do que você, mas ninguém é menor do que ninguém. Todas as pessoas, ela têm potencial dentro de si. Então, da mesma forma que você muitas vezes superou as suas próprias dores sozinho, essa pessoa também pode perceber o que ela precisa mudar e realizar essa mudança por ela mesma. E segunda coisa, todos nós, tudo aquilo que a gente vive porque a gente tolera e porque a gente faz uma escolha. Então, entenda que a pessoa faz escolhas para a vida dela e ela tem que assumir as consequências dessas escolhas. Mesmo que isso seja perder pessoas pelo caminho. E, inclusive, uma delas pode ser você. Essa pessoa pode estar colocando em risco te perder por conta das escolhas que ela está fazendo. E você precisa dar essa permissão de que ela siga o caminho dela e ela colha as consequências
das coisas que ela vem escolhendo, das decisões que ela vem tomando e das sementes que ela vem plantando na vida dela. Assim como quando você faz algo, você sabe que as consequências dessa coisa que você fez é sua, que você vai ter que arcar com as suas decisões, as suas escolhas, você tem que deixar o outro viver dessa forma também. Você, de certa forma, está querendo controlar a vida do outro. Isso é muito nocivo e tóxico. Então você precisa abrir mão desse controle, de querer direcionar a vida das pessoas, se dizendo salvador dessa pessoa e deixar que ela viva as próprias experiências e que ela cresça e evolua com as escolhas, com os erros e acertos dela. Aí sim você vai estar ajudando, porque você vai estar dando o direito dela crescer através dos erros e acertos dela, e assim então ela vai realmente conseguir se salvar, quando ela conseguir dar passos com os próprios pés, com as próprias pernas e tomar as próprias decisões e assumir definitivamente as consequências delas. Você pode me dizer que você não consegue ver as pessoas sofrendo sem fazer nada, mas o sofrimento, quando é algo fatídico, né? Alguma coisa aconteceu, a pessoa perdeu uma pessoa, um ente querido, e você ir lá prestar solidariedade, você dar o seu apoio, isso não tem nada a ver, não tem nada a ver com o que a gente está falando aqui. Aqui a gente está falando quando você faz coisas pela pessoa, coisas que ela mesma deveria fazer, você vai lá e resolve os problemas dela, ou tenta resolver, e muitas vezes aquilo não se resolve de fato, você resolve no momento, mas a pessoa volta a repetir aquela história novamente, e você fica ali alimentando, dando suporte, dando apoio, fazendo pela pessoa aquilo que ela mesma deveria fazer. É totalmente diferente de você ver uma pessoa que passou por um momento específico e você vai lá e dá o seu apoio. Agora, quando você toma a frente em resolver a vida de uma outra pessoa, você está cometendo um grave erro espiritual, inclusive, porque você está tirando dela o livre-arbítrio. Ela tem o direito de escolher aquilo que ela vai fazer na vida dela. Quando a gente fala de uma criança, é diferente. Você está ali para dar o suporte total até que ela esteja em idade suficiente para que ela possa tomar suas próprias decisões. Agora, a partir do momento que você está fazendo isso por uma pessoa adulta, pelo seu parceiro, você está infringindo o livre-arbítrio dela, a livre escolha dela fazer coisas erradas. Assim como todos nós, em vários momentos da nossa vida, fizemos coisas erradas, mas que com esses erros nós aprendemos que não deveríamos mais fazer daquela forma. Então, todo erro, ele é, na verdade, uma forma de aprendizado. A gente só cresce se a gente pega aquele erro e fala assim, não, eu fiz errado isso, eu deveria ter feito isso, e na próxima vez eu vou fazer de determinada forma, e quando chega esse momento você faz de uma forma diferente. Esse erro, ele serviu como um aprendizado, uma alavancagem para um novo nível de consciência. Então a gente precisa respeitar esse livre-arbítrio das pessoas errarem e também delas sofrerem, porque o sofrimento, ele é uma escolha, porque a dor, ela é necessária, a dor, ela é uma coisa da vida, ela é necessária para o nosso crescimento, para a nossa lapidação, mas o sofrimento, ela é uma escolha de perpetuar aquela dor. Então, se o outro está escolhendo perpetuar essa dor, você não pode interferir no livre-arbítrio dela. E quando a gente fala em Salvador, a gente pode lembrar da salvação. E a salvação, ela é individual. Então ela precisa partir da própria pessoa. A própria pessoa precisa entender, precisa ter um insight, precisa ter aquela vontade mesmo interior de mudança. E ela faz isso através de uma metanoia, de uma mudança de mentalidade. Então, para ela chegar nesse ponto, muitas vezes ela precisa quebrar a cara, ela precisa perder muitas coisas para que ela consiga perceber de fato o que ela está errando, porque muitas vezes ela está cega para o que ela está fazendo. Ela não percebe o mal que ela faz para si mesma e para as pessoas ao redor, mas para que ela consiga enxergar isso, para que esse véu caia dos olhos dela, ela precisa muitas vezes quebrar a cara e perder muitas pessoas importantes na vida dela. Ah, mas isso é legal? Não, isso não é legal,
mas infelizmente é assim que a vida funciona. E enquanto você fica interferindo no livre-arbítrio das pessoas, você acaba atrapalhando o processo de crescimento delas. Então pare de uma vez por todas de resolver os problemas alheios. Deixe que as pessoas assumam as consequências dos seus próprios atos. E isso sim vai fazer com que você seja uma pessoa que realmente dá apoio e ajuda no processo de outras pessoas. Porque antes de querer salvar o outro, você precisa salvar a si mesmo, olhando para suas próprias dores, se cuidando, se amando e se priorizando. Porque muitas vezes você usa essa falsa sensação de salvador para, na verdade, se deixar de lado e se anular. Você para de cuidar de você para sempre estar cuidando do outro e salvando o outro. Mas no fundo você está se deixando de lado e deixando de buscar a sua própria salvação. E então, para você de fato resolver isso, você tem que buscar se cuidar, olhar para você, tirar os olhos dos outros e voltar o seu olhar para você. Busque a sua essência, resgate a si mesmo e seja o herói da sua própria história. E pare de uma vez por todas de viver a vida de outras pessoas e passe a viver a sua própria vida. Porque muitas vezes você olha para os outros como quem precisa muito de você, mas na verdade quem está precisando de você é você mesma. Você mesma precisa se resgatar, você mesma precisa criar a vida dos seus sonhos e você está tentando criar a vida para outras pessoas e criando uma vida que muitas vezes não é aquilo que você deseja para você, porque você está vivendo a vida de uma outra pessoa, a história de uma outra pessoa e se colocando nesse lugar de salvador. Então, se você chegou até aqui e percebeu que você, ao invés de salvar outras pessoas, precisa se salvar, busque ajuda, busque apoio terapêutico, busque trabalhar suas questões internas e busque entender então por que você está tentando tanto salvar outras pessoas. Você pode fazer isso através do autoconhecimento e se você realmente não consegue, busque então o apoio terapêutico, busque então trabalhos energéticos, curas energéticas, busque apoio espiritual. Tudo isso vai te ajudar a sair então desse papel de salvadora de outras pessoas. Se esse conteúdo fez sentido para você, já se inscreve aqui no meu canal, ativa o sininho das notificações, deixe seu comentário e compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que precisa ouvir essa mensagem.